E agora passamos para a progressão geométrica. Lembramos sempre do Covid, né, a doença que estamos passando nesse momento, assim como muitas outras, ela tem um comportamento exponencial. E esse tipo de crescimento é muito parecido, semelhante à progressão geométrica, onde cada termo seguinte é o produto da razão pelo termo anterior, de modo que a cada acréscimo vem com maior intensidade, vem com maior força. Então, a quantidade, em termos absolutos, ela é bem maior num aumento posterior do que no aumento inicial. Passamos para a explicação mais detalhada. Também é uma sequência numérica. Então, assim como a PA, temos como base a sequência, a qual foi introduzida anteriormente por causa disso. E a relação de multiplicação é o essencial dessa progressão, é o que define ela. Você tem que multiplicar, conforme dito, o termo inicial pela razão, para que se consiga o próximo termo desta progressão. Se a gente multiplicar sucessivamente pela razão, nós teremos vários outros termos. E se multiplicarmos n vezes pelo q, que a gente chama a razão da progressão geométrica de q, teremos o enésimo termo da nossa progressão, que seria o an, é o termo geral, né? O termo inicial é o a0. E agora vamos para 3 exemplos numéricos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 e assim por diante. Vejamos que é infinito, não tem fim. Começa no 1 porque a gente escolheu, porque a gente quis. Dá para começar no meio, num quarto, num oitavo, em qualquer fração menor que isso. Ou até mesmo no zero, né? Se fosse 2 elevado a zero, por exemplo. Não, no zero não dava, desculpe. 2 elevado a zero seria 1, que é o elemento inicial dessa progressão. Agora, 2 elevado a menos 15, 2 elevado a menos 38, 2 elevado a menos 1, menos 2, que seria 1 meio, 1 quarto, daria tranquilamente, né? No caso, o termo geral dessa expressão seria 2 elevado a n, que é a mesma coisa que 2 elevado a zero vezes 2, que é a nossa razão, elevado a n, onde n é a quantidade de termos da nossa sequência ou termo genérico. Agora em porcentagem. Vejamos, 100% seria 1 inteiro. Se eu dividir por 3, fico com 1 terço. Se eu dividir por 3 novamente, fico com 11%. Seria 1 nono. Dividido por 3, 1,27 avos. Mais uma vez dividido por 3, 1,81 avos. E assim sucessivamente, também de forma infinita. Nesse caso, a sequência é decrescente, porque a razão ela é menor do que 1. Então, na PG tem esse detalhe. Não é menor do que 0. Para ser decrescente, ela apenas precisa ser menor do que 1. Se for negativo, ela é alternada, né? Fica um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Então, ela não é nem crescente nem decrescente. Ela é algo estranho de se analisar, né? Que a gente diz que não converge, né? Meio que divergente. Quando chegar em séries, a gente aprofunda nisso. E não vai ser aqui no Pro Enem, né? Aqui nós terminamos nessa parte. É o exemplo a seguir. Por exemplo, termo inicial 4 e a razão menos 2,5 ou menos 5 meios. Eu pego uma razão negativa numa PG, como eu sempre vou multiplicar por ela, vai acontecer o joguinho do sinal a todo momento. Menos 2 meios vezes 4 dá menos 10. Vezes menos 2 meios, menos com menos já dá mais. Então já fica positivo 25. Com menos 2 meios, na próximo elemento, dá menos 37,5, ou em frações, 75 meios negativos. E assim por diante, sucessivamente. O termo geral, ele fica o termo inicial, que é o 4, vezes os 5 meios, que é a nossa razão, elevado a n-1. Onde esse n-1 a gente já viu, né, é a posição desse nosso elemento. Ou próximo a ela, né, no caso aqui. E vejamos um fato curioso. Eu coloquei o menos 1 na frente, em evidência, apenas para visualizar essa mudança de sinal, que é muito comum. Então, sempre que fica alternando o sinal positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo,
é como se eu tivesse esse menos 1 elevado a um expoente qualquer, inicialmente. Então, se o expoente for par, ele fica positivo. Se o expoente for ímpar, ele fica negativo. É apenas para indicar o sinal, esse menos 1 na frente. Como ele tem o mesmo expoente da parte da potência cuja base é a nossa razão, eu poderia unir os dois termos. Lembrando, né, as propriedades da potência, repete a base, soma-se os expoentes. Ou melhor, não é isso. Isso é no caso de bases iguais. Você simplesmente multiplica-se direto as bases, permanecendo os expoentes, ficando com menos 5 meios, elevado a n menos 1. Agora sim, menos 5 meios é a nossa razão por completo. Beleza? Também uma PA infinita. Uma PG infinita, desculpe. Agora vamos, já que finalizamos basicamente o conteúdo teórico, para um exemplo resolvido. Consideremos uma população de bactérias, P. Lembrando sempre que bactérias se multiplicam muito rápido. Então, no caso, eu exemplifiquei aqui que ela vai triplicar a sua quantidade a cada 48 horas. Mas já solicitei que o tempo seja subdividido em dias, visto que o horário que eu mencionado ali no enunciado foi múltiplo de dias, para deixar sempre inteiros. Ou números mais fáceis, né? Menores. Pede-se. Letra A. Qual é a expressão que representa uma proliferação animal? Esta, né? Das bactérias. Letra B. A expressão P de T é classificada como? Então, na hora que a gente chegar nela, ela vai ser uma sequência? Uma PA, uma PG? Se for uma progressão, identificar as componentes dela, desde a razão e o termo geral, até comentar sobre o seu comportamento, se ela é crescente, decrescente, contínua, discreta. Esse último ponto não foi muito comentado aqui, que às vezes é meio difícil de se analisar e muitas vezes desnecessário. Mas mais para frente, lá em cálculo 1, provavelmente, né, se vocês forem fazer um curso que tem essa parte de exatas, haverá muita análise com base nisso. Vamos resolver. Não, ainda tem a letra D. Supondo que uma população tenha 9 vezes 10 ao cubo bactérias, quantas bactérias teremos após 10 dias? Então isso é uma população inicial, né? Chamei de P0. Mas antes disso, né, nos outros 3 questões aqui, nessas 3 alternativas, não temos valor de população inicial, apenas de modo genérico. Então vamos para a resolução. Primeiramente, a expressão é a população inicial, que seria o nosso termo inicial, o A0, P0, desconhecido ainda, deixa ele como tá, né? Não tem o que fazer muito. Vezes a razão, que no caso é 3 elevado a meio, e elevado ao expoente. E esse expoente é a quantidade de vezes que vai se repetir. No caso é o tempo t. Por que ele está elevado a meio? Porque é a quantidade de dias que vai se passar. Se eu passar 2 dias, só então eu vou conseguir triplicar, só então eu vou conseguir ter 3 vezes mais a quantidade de bactérias. Se eu passar 4 dias, eu vou ter 9 vezes a quantidade de bactérias. Então, por isso, ficaria 3 ao quadrado na parte à direita da expressão. Beleza? E a letra B, que ele pede qual tipo de progressão é geométrica, visto que eu sempre multiplico pela razão, que é igual a 3 elevado a meio. E não somos, senão seria uma progressão aritmética. E se eu não conseguisse expressar muito bem como seria, poderia ser uma sequência qualquer. Lembrando que todas as progressões são sequências. Termo inicial, o A0 ou P0. Então, nesse caso, não tem muito o que identificar. Vou criar um número, vou inventar, não consigo achar. Não. Aqui, o termo inicial é oculto, né? A própria população está em função desse P0, né? Não está indicado. A razão Q é o 3 elevado a meio, né? Coloquei ali a raiz, só corrigindo.
Beleza, 3 elevado a meio ou raiz de 3, né? Então lembrando, se eu quisesse transformar esse expoente fracionário, poderia simplesmente pegar o denominador dessa fração e colocar no índice de uma raiz. Crescente, porque a razão é positiva, é mais, até enfatizei, né? Coloquei o sinal positivo ali que não precisava, para indicar que é crescente, que é maior que zero. E por se tratar de seres vivos, a função é discreta, não existindo frações e bactérias. Então essa informação é bem importante quando a gente trata de pessoas, de seres vivos, de coisas contáveis, assim, que não podem se dividir, que não podem ficar em frações, em partes, ela vai ser discreta. Então você pode ter uma expressão ali onde o t ele pode ser fração de dia, certo? Pode ter metade de um dia, pode ter um terço de um dia, pode ter poucas horas, muitas horas. Só que as bactérias não vão se dividir pela metade. Então, cada bactéria, quando se dividir, vai gerar uma nova bactéria inteira. E dessa forma, quando você multiplicar, né, as bactérias, através da reprodução assexuada, imagina, vai gerar uma nova bactéria inteira e nunca vai ter bactérias parciais. Então, funções discretas são aquelas que têm vários, que são pontuais, específicas. Você pula de uma unidade inteira para outra unidade inteira. Não é contínua, não tem números fracionários entre elas, números parciais, números com decimais. Certo? Isso vale para toda a nossa expressão, né? Então, não tem na nossa população isso. Então, não é contínua e, portanto, é discreta. E a resolução da letra D é P de t igual, só substituindo essa expressão que a gente tinha, o P0 por 3 vezes 10 ao cubo, que foi o dado fornecido no enunciado, né? 3.000 bactérias. E a segunda informação, 3 elevado a 10 sobre 2, é a parte da nossa expressão substituindo o t por 10, que ela pediu para 10 dias. Logo, ficamos com 3 elevado a 6, ou se quiser separar, né, repete a primeira parte e a segunda parte fica 3 a quinta. Daí, como tem a potência com a mesma base, junta-se os 3 e soma-se os expoentes. 5 mais 1 é 3. E o 10 ao cubo dá para simplesmente transformar em 1000, né? 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Totalizando 729.000 bactérias, porque 3 a sexta é 729. Se fôssemos analisar desde o período inicial até o quinto período, que no caso seria 10 dias, né? Vejamos que as bactérias sempre estão triplicando-se a cada 2 dias. Poderíamos montar essa tabelinha, onde eu coloquei uma variável para facilitar nossa vida, né? Uma variável diferente, o t'. Poderia ser aqui um j, um q, uma estrelinha, qualquer coisa, para substituir o t sobre 2. Então, t é nossa variável em dias, mas se eu mexer só meio dia, né? Se eu mexer só t igual a 1, só um dia no caso, e ficaríamos com 1/2 no expoente, que daria um número mais quebrado. Para nós não seria tão interessante analisar. Então já fazemos essa adaptação, essa mudança de variável, que é muito útil e bastante usada na graduação, para transformar o nosso número que não está sendo muito útil em um número que nos favorece, no caso dos cálculos, em termos das unidades inteiras. E a nossa população também, em função dessa variável nova, ficaria assim, 3.000, 9.000, 27.000, 81.000 e assim por diante, multiplicando-se por 3 a cada período. Percebemos, né, que é uma PG com razão 3.000. Com razão 3, desculpe, termo inicial 3.000. E o termo genérico ficaria P0 vezes 3 elevado a t'. Percebemos que esse t' poderia ter sido usado desde o começo, né? Fazer aquela mudança de variável ficaria sendo mais fácil na hora de representar a expressão. Porém, ela não identifica a quantidade de dias, e sim a quantidade de bidias, digamos assim, a quantidade de 2 dias. Claro que o nosso sistema, por ser decimal, no caso do tempo é diferente, né? Por ser horas, dias, meses e anos, se fosse a cada 30 dias ficaria mais fácil, né? A gente chamava de mês. Mas aqui
seria um exemplo atípico, né? E dá para a gente resolver dessa forma e serve de exemplo para vocês resolverem outros casos parecidos. Se tiverem a cada meio dia, cada 3/7 de dia, um dia quantidade parcial, né? A gente pode fazer essa substituição de variável sem problema algum. Beleza? Finalizamos por aqui. E eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Espero que tenham compreendido, tenham visualizado e tenha dado para aprender tudo sem problemas. Imagino que tenha ficado um pouquinho cortado agora visualizando aqui, mas não tem